Olá, amigos e amigas. Hoje é dia 12 de abril do ano de 2020 e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Temos até um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e exatamente sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu vou ler um artigo que eu escrevi e publiquei no jornal Verdade e Luz no ano de 2006. O título é preciso construir a pátria do Evangelho. A palavra destino nem sempre é bem analisada por quem a emprega, sucedendo então confusões quanto ao seu verdadeiro significado. Destino pode significar uma sucessão de fatos que podem ou não ocorrer e que constituem a vida do homem, considerados como resultantes de causas independentes de sua vontade. Aquilo que acontecerá a alguém, sorte ou azar. Muitas, portanto, são as versões para o destino, mas a maior e a mais popular é aquela em que o indivíduo já nasce com seu destino estabelecido. O destino está muito ligado ao misticismo que a maioria das pessoas tem dentro de si, resultado de séculos de imposição religiosa, onde a salvação teria que passar obrigatoriamente por determinada religião. O passar do tempo não conseguiu ainda romper a ideia de que Deus é um Pai impiedoso, vingativo e, portanto, dado a nos castigar, impondo grandes sofrimentos. No século XVI, João Calvino, ainda sob os novos ares da Reforma Protestante, propôs em sua versão e entendimento religioso a chamada predestinação, onde desde o nascimento as pessoas estão destinadas por Deus à salvação ou à condenação eterna, independente de suas obras no mundo material. Se assim o fosse, aí sim teríamos um Deus impiedoso. O que sabemos não é o caso. Vemos então que o destino sempre fez parte da nossa vida e nunca realmente paramos para pensar atentamente sobre o seu verdadeiro significado. Com o advento do Espiritismo, a partir do ano de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, os seus ensinamentos racionais trouxeram luzes sobre um tema muito discutido, mas pouco compreendido. Afinal, nascemos, ou melhor, reencarnamos para o progresso, porque o progresso é uma lei de Deus. Essa é a realidade. Está determinado que a reencarnação deve servir para o nosso crescimento e aprimoramento moral e intelectual. Isso é um destino? Ou a execução desse plano vai depender do nosso trabalho individual? Evidentemente que o nosso crescimento e consequente progresso é inexorável. Progredimos continuamente. Mas a data desse acontecimento depende do esforço que empregamos. Vamos evoluir. Isso é um fato, é nossa destinação. Deus criou cada um de nós para que nós tivéssemos felicidade, alcançássemos a paz, mas com o nosso esforço. Mas sim, todos nós estamos destinados a nos tornarmos puros espíritos, mas vai depender do trabalho que cada um de nós vai realizar. Quando vai ser isso? Vai depender então exatamente daquilo que nós vamos realizar, como diz aqui no texto. Mas quanto ao prazo, vai ser diferente para cada um de nós. Isso também é um fato, é a destinação da humanidade. A humanidade passa, agora, nesses momentos, por situações muito complicadas. Estamos vivendo algo relativamente inusitado para espíritos que estão encarnados há mais ou menos 60 anos, 70 anos. Não tivemos ainda uma pandemia. Tivemos sim, durante o século passado, o século XX, tivemos 2 guerras mundiais, tivemos muitas epidemias, mas nenhuma pandemia, aquela que fez com que o que nós estamos vivendo hoje, o planeta está parado em virtude de uma doença. Isso é em virtude do quê?
são situações que nós temos que analisar, né? É por isso que a conquista, a evolução, ela está, certo, atrelada à lei de progresso. Mas esse progresso virá na medida em que nós trabalharmos por ele. O Brasil, que é um país maravilhoso, com um povo ordeiro, trabalhador, humilde e solidário, e segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria espiritual de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, o Brasil está destinado a fazer jus ao título da belíssima obra. Mas até chegar a esse ponto, muita água deverá passar sob a ponte. Haverá muito ranger de dentes e muito trabalho pela frente. Sabemos que podemos falhar em nossa tarefa, como também podemos sair vencedores. Tudo depende do ânimo e do esforço que se vai empregar na empreitada. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele relata no livro Obras Póstumas o seu diálogo com o Espírito Verdade, onde lhe é dado conhecer o seu trabalho frente à nova religião que estava surgindo, fazendo jus à promessa de Jesus quanto ao envio do Consolador prometido. É dito então a Allan Kardec sobre os inúmeros problemas que ele enfrentaria com a sua missão. Ele seria execrado, humilhado, sofreria com a sua saúde e que, se ele não desse conta da extraordinária tarefa, mesmo tendo plenas condições para isso, outro espírito seria mandado para terminá-la. Vemos aí que Allan Kardec reencarnou destinado a realizar uma notável tarefa, que seria realizado segundo o seu esforço. Da mesma forma, nós reencarnamos segundo um planejamento reencarnatório. E em nosso planejamento reencarnatório está escrito que reencarnamos para nos desenvolvermos, para nos educarmos, para nos tornarmos espíritos melhores. Voltamos a Allan Kardec, examinamos bem o enunciado, destinado a uma tarefa, mas a sua realização estaria sujeita ao seu trabalho, ou seja, nada está fechado e decidido. Eu, como os amigos, iremos nos tornar puros espíritos? Iremos sim, mas essa não é uma situação fechada, vai depender do trabalho que cada um de nós realizarmos nas nossas reencarnações. Mas sim, iremos passar por muitas transformações, muitas dificuldades, mas iremos ser um dia puros espíritos, dependendo do nosso trabalho. Não vamos chegar até essa evolução gratuitamente. Assim também ocorre com o nosso país, o Brasil. Ele está destinado a ser o coração do mundo. E podemos observar que, apesar dos inúmeros problemas existentes dentro do nosso país, desigualdades provocadas pelo orgulho, egoísmo, de poucas pessoas egoístas que têm enorme poder sobre muitos, o mundo olha o Brasil e os brasileiros com muita simpatia. Claro que o caminho ainda é longo e cheio de obstáculos. Porém, muitos são os brasileiros que estão, digamos assim, mais ou menos perto dessa predestinação ou dessa destinação. Aliás, segundo pesquisas recentes, existem no Brasil mais de 40 milhões de voluntários, pessoas que doam parte do seu tempo livre para servir ao seu próximo, pelo simples prazer de fazer o bem. A pandemia está nos mostrando essa realidade. O que temos visto de pessoas trabalhando de forma voluntária para ajudar o seu próximo, que tem mais necessidades do que ele mesmo, é uma coisa muito bonita, belíssima mesmo. Por isso que vemos que até diante de coisas ruins, nós sempre tiramos coisas boas, Então, essa pandemia pela qual nós estamos passando, e está nos deixando, certamente, preocupados, amedrontados, porque nos falta ainda fé verdadeira, confiança nas leis de Deus, vem nos mostrar que existem muitos brasileiros que são voluntários e estão dispostos a ajudar os seus irmãos. Muito embora alguns religiosos queiram, às vezes, denegrir uma ou outra religião, nós vemos que eles não merecem o título de religiosos, pois são muitos mais negociantes da fé do que verdadeiramente homens de fé. Vivemos em harmonia em nosso país, apesar das diferentes crenças, bem diferente do que ocorre pelo mundo afora.
Afinal, o Evangelho do Cristo está muito mais para o Brasil do que para os demais países. Essa é uma constatação. Não deveria nos encher de orgulho, porque o orgulho realmente é algo preocupante. Mas nós podemos constatar isso. As pessoas que têm diferentes religiões em nosso país convivem de uma forma amistosa, tranquilo, cada um respeitando, então, exatamente a sua escolha. Mas, ainda é preciso fazer muito para sermos merecedores da colocação de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O caminho já está sendo percorrido. Alguns estão bem adiantados. A maioria, portanto, ainda, os que habitam, que estão encarnados no Brasil, estão bem no começo. Mas a cada dia que passa, pela bondade de Deus, nosso Pai de amor, mais compreendemos os ensinamentos de amor trazidos por nosso Mestre e Irmão Jesus. É preciso apenas, praticar aquilo que já sabemos e conhecemos, que é o que Jesus veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Que nós possamos, amigos, realmente colocar em prática aquilo que nós temos como conhecimento, que é o respeito às leis de Deus e respeitar o próximo também, fazendo a ele aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, mas não esperando que ele nos faça boas coisas, mas que nós sim que saiamos e façamos aquilo que deve sair dentro do nosso coração. Que nós possamos refletirmos sobre esse tema, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e efetivamente praticarmos o amor ensinado por Jesus e que nós já conhecemos. Muito obrigado pela atenção, que nós todos tenhamos um bom dia, um bom final de semana e que nós possamos não esquecer de agradecer a Deus por tudo aquilo que temos realizado e por tudo aquilo que temos na nossa vida. Muito obrigado.